Graça e paz, irmãos. Boa noite. Você está animado? Feliz com o Senhor? Falei com os pastores ali que Batista, você sabe que Batista não prega, né? Batista, no máximo, compartilha uma palavra. Então, os caras que pregam aí, né, que a gente fica até com vergonha depois. Não dá nem vontade de pregar mais. Mas o Senhor tem falado algumas coisas conosco. Esse tempo, eu vim desafiar você nessa capacitação para ir um pouco mais. Porque fazer até se cansar, a maioria faz, né? Mas nós somos a prova daquilo que fazemos mesmo depois de estar cansado. Né? E o renovo de Deus não vem quando nós nos ausentamos. O renovo de Deus vem enquanto estamos na guerra, com a espada suja de sangue, com o escudo sujo de sangue. Amém, queridos? Abra comigo aí a sua Bíblia, eu quero compartilhar um texto aqui bem conhecido, Jonas. Isso. Capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1. Eu venho com uma mensagem inspirativa, mas eu tenho um testemunho hoje para contar para você. A minha célula, nós nos reunimos 4 células no mesmo ambiente, e essa célula, o anfitrião deu fim à célula, faltando um mês para a nossa maior celebração, que é a multiplicação das nossas células e celebração. A célula que eu lidero, nós já multiplicamos ela 3 vezes no ano passado. Outras 3 células saíram de lá, com célula Kids, com célula de adolescente, com célula de adulto. E semana passada nós fomos lá para intervir diante da situação. Era uma célula bem atípica, porque é um grupo de empresários e eles tiram a segunda-feira que eles folgam, não trabalham à noite, e era o dia que nós arregaçava o inferno, era naquela segunda. Mas eles decidiram, sem nos comunicar, a abrir todas as empresas na segunda-feira no ramo de restaurante e pizzaria, e eles decidiram que a célula não poderia mais funcionar naquele lugar. Então eu vim dizer para você que célula morre, porque célula não fecha. Quando uma célula fecha, ela morre. Por que a minha célula ela não morreu? Porque apenas o anfitrião desistiu. Os líderes ainda estão vivos e empoderados. Estamos orando para que Deus nos dê uma nova porta para que o evangelho continue sendo pregado. Mas eu venho com essa palavra para dizer para você que essas coisas acontecem no nosso percurso. E o maior desafio para nós é continuar na rota certa, naquilo que Deus nos chamou para ser e viver. Independente dos resultados, você não foi chamado para promover resultado, você foi chamado para cumprir o propósito de Deus na terra. Nem tudo que está dando errado significa que Deus não está no negócio. Tem uns negócios que dá errado mesmo, mas Deus ainda continua no negócio. Você me ouve? Jonas, no capítulo 1, é o verso 1 mesmo. Diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia a Tarsis e pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um vento, e fez-se ao mar uma forte tempestade, o navio estava a ponto de se quebrar. Então temeram os marinheiros e chamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio para aliviar-se do seu peso. Porém, Jonas desceu ao porão do navio e, tendo deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e disse:
o que fazes aí, dorminhoco? Levanta-te, chama teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. E dize cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa do que nos sobreveio este mal. Lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: declara-nos tu agora, por causa de que sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isso conosco? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Até aqui, vamos orar. Pai, nós te louvamos e bendizemos. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de reunir essa equipe tão linda, tão poderosa, Senhor, que o Senhor tem levantado nessa cidade. Obrigado porque existem homens e mulheres que não se dobraram, que decidiram, ó Deus, derramar a sua vida na vida de outros. Obrigado, ó Deus, porque nós estamos à porta de um grande avivamento, um avivamento sem rosto, Senhor, um avivamento onde não vai ter um ungidão. O Senhor vai operar nos lares, ó Deus, o Senhor vai operar nas casas, dentro das empresas, nas ruas, nos comércios, ó Pai, nas academias, nos lugares de passeio. E parte deste povo está reunido aqui. Obrigado, Senhor, por esses que se dispuseram. O Senhor não está procurando os mais capacitados, o Senhor procura os disponíveis da terra. Que o Senhor possa, ó Deus, nutrir-nos com Tua palavra essa noite. Queremos sim, ó Deus, perceber a revelação do Senhor para esse tempo. E se por bondade, misericórdia e graça, aprove ao Senhor me trazer aqui, usa minha boca, Senhor, em nome de Jesus. Você crê que o Senhor vai continuar falando? Você pode celebrar o Senhor aí, aplaudindo bem forte aí, glorificando. Aleluia! Aleluia! Queridos, eu quero falar sobre os problemas que enfrentamos quando não cumprimos o propósito de Deus ou quando não respondemos ao chamado do Senhor para nós. Até porque nós sempre ouvimos a voz de Deus. Ela sempre é latente e a voz de Deus, em alguns momentos, Ele sussurra na alegria, Deus sussurra no nosso ouvido e na dor Ele dá um gritão. É ou não é verdade? Ele dá uma sacudida para que a gente entenda que Ele está falando conosco. Jonas está diante de um cenário muito parecido com o nosso. O cenário de Jonas é um cenário caótico, porque a nação vizinha, ela corrupta, era uma nação depravada, uma nação que perseguiu Israel durante longos anos. Jonas sabia disso, mas Deus levanta Jonas. Deus pega Jonas e diz para ele: olha, eu tenho um propósito com aquele povo, eu levantei você e eu quero que você vá lá e anuncie a minha palavra. É muito parecido com o contexto que nós estamos inseridos hoje. Nós estamos inseridos em um contexto onde as pessoas estão pouco se lixando para a eternidade. Elas estão vivendo hoje, elas não têm noção do que as aguarda na eternidade. Se o homem decide viver sem Deus na terra, ele está escolhendo viver sem Deus na eternidade. E se ele decide viver com Deus na terra, logo ele tomou a decisão no coração de viver com Deus na eternidade. Mas a nação não sabe disso. A cidade, Lagoa Santa, não sabe disso. BH não sabe disso. Santa Luzia não sabe disso. Mas nós fomos quem Deus levantou para anunciar essa palavra. É para colocar diante dessa geração a oportunidade de render ao Senhor, render-se ao senhorio de Cristo. Pastor, mas nem todos receberão essa palavra, mas todos eles, ninguém chegará diante de Deus com uma desculpa para dar, porque todos vão ouvir falar da mensagem do Senhor. Quem está me ouvindo, por favor? O que Deus quer fazer nesse tempo? Deus quer fazer de cada crente um ministro. Deus quer fazer de cada casa uma extensão da igreja. Ouvi muito tempo
Muita gente dizer, mas nem todos serão líderes, e eu sei, mas não serão porque não quer, e não porque não pode, porque Deus está chamando todos, levantando todos. Talvez nesse tempo, Deus ainda deixa a gente colocar um título na frente do nome de alguém, para ele fazer o papel de igreja, de cristão, porque o salvo, junto com a salvação vem a missão. Não tem como você ser salvo se você não está comprometido com a missão. Essa igreja que é evangélica, só é evangélica porque evangeliza. Quem está me ouvindo, por favor? Então o salvo, ele vive como salvo. Por enquanto, Deus deixa a gente chamar de líder, de anfitrião, de co-líder, de líder de treinamento, de supervisor, coordenador, de pastor, mas na verdade somos a reunião dos santos na terra, marcando a nossa geração. Jonas, como nós, está diante de uma oportunidade, diz a Bíblia, que quando Deus foi falar com Jonas, o texto é literal, e perdoe aqui as minhas heresias gospel, mas eu quero compartilhar o que está no meu coração. Amém, queridos? Eu fico assim, pessoal tem metodista de coração, tem assembleano, tem um monte aí, está todo mundo olhando. A Bíblia diz, e veio a mim a palavra do Senhor, ou veio a Jonas, o filho de Amitai. No verso 2 diz assim, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Todas as vezes que Deus levanta alguém, ou todas as vezes que Deus quer falar com alguém, Ele sempre usa essa expressão, levanta. Porque levantar é a postura que o homem deve ter diante de um chamado de Deus. Porque a posição de estar de pé é a prontidão para executar. Quem está me ouvindo? Dá para fazer pouca coisa na vida de quem só fica deitado, sentado, prostrado. Você me entende ou não? Amém ou não amém? Você lembra quando o Senhor, Ele foi falar com o profeta, Ele disse, põe-te de pé, porque essa noite falarei eu contigo. Não é assim? Aquele homem da mão mirrada estava lá para desafiar o ministério de Jesus no templo. Jesus olhou para ele e falou, põe-te de pé. Por quê? Porque dá para fazer pouca coisa na vida de quem fica só prostrado, deitado. É um estado de letargia. Então Deus está dizendo, ei, levanta-te. Levanta-te e vai. Olha para o teu irmão e diga para ele, levanta-te. E vai. Tem uma ordem aqui, tem um decreto. Você entende isso ou não? Irmãos, tem gente que lê a Bíblia e quando ele lê o ide, ele acha que é uma sugestão para alguns, mas na verdade é uma ordem para todos. O ide do Senhor não é uma sugestão para alguns, não. Eu vou dar uma oferta aqui, eu vou ajudar aqui financeiramente, mas esse negócio de ir é com a outra turma. Não. O ide não é uma sugestão para alguns, o ide é uma ordem para todos. Deus está falando com uma geração, Ele está dizendo, põe-te de pé, levanta e vai, anuncia a minha palavra. Isso aqui é literal, Jonas precisava se posicionar. Agora, escute, a Bíblia diz que Jonas se levantou para fugir da presença. É triste isso. Eu aprendo que todas as vezes que Deus levanta alguém, Ele levanta com um propósito. Agora, irmãos, não adianta a gente se levantar para fugir. Porque levantar fala de mudar a postura. Você está comigo aí ou não? Amém ou não amém? Tem uma história de um casal que tinha costume de fazer massagem um no outro. E um dia eles decidiram contratar uma especialista. É a massoterapeuta? É isso mesmo. E aí quando ela entrou, os dois se levantaram, foram atender, ela virou e foi querer ir embora. Eles disseram, ei, você veio aqui para nos prestar um serviço? Ela falou, não. O que vocês precisam não é de massagem, vocês precisam mudar a postura. Tem hora que a gente chega nos ambientes e a gente vem achando que Deus vai dar massagem, é ou não é? Mas tudo que precisa para dar uma virada de chave é só mudar a postura. Está lá prostrado, lá todo mimizento, irmão, todo reclamão, tudo dando errado. Deus fala, ô filhão, levanta, vai lá para a cidade de Nínive. Quem está me ouvindo?
Você lembra de Elias na caverna? Elias está lá na caverna, aí tem um terremoto, Deus não está, tem fogo, Deus não está, é ou não é? Aí vem uma brisa suave, Deus fala com Elias, o que você está fazendo aí, filhão? Ah, só sobrou eu, só está eu, mimizento. Parece que Deus nem ouviu o que ele falou, fala assim, ó, você está muito à toa, vai lá e unge o rei de Israel, unge Jeú, unge Eliseu profeta em seu lugar. Quando alguém está assim, prostrado, parado, sem trabalhar, porque Deus não usa nego à toa não, Deus fala com ele assim, você está precisando de serviço, arregaça as mangas e parte para cima. Quem está comigo? Está preocupado com o que Deus está falando conosco? Então se posiciona. Tem gente que ainda acha que está na terra de passeio, está só. Tem gente que acha que Jesus morreu na cruz para dar boa vida para a gente. O propósito de Deus é levar arrependimento aos corações mais endurecidos da terra. Os corações mais endurecidos da terra precisam ser alcançados pelo Senhor. Eu fiz um caminho do estacionamento até a porta da igreja, impactado. Eu vi o estacionamento, eu já falei, uau! Aqui é top, porque cada lugar que eu entro, estava lá a pastora me apresentando, os departamentos, Ministério Infantil, e eu olhava e falava, uau! Eu cheguei no estacionamento, eu disse, uau! Comecei a andar, e o Cauã falou, você sabe onde é a igreja? Eu falei, eu sinto o cheiro de avivamento, não foi? Já comecei andando. Aleluia! No meio do caminho, tinha uma moça sentada, nossa vizinha, daqui um dia ela vai estar aí liderando o céu. Ela estava sentada, estava reclamando de alguma coisa com o outro vizinho. Eu falei, boa noite, querida. Ela disse, boa noite. E depois saiu cantando uma música, proclamando o enxu. Eu saí andando rindo, porque eu falei, sabe de nada, inocente. Deus vai pegar você. É ou não é verdade? Um dia ela vai chegar aqui e vai falar assim, gente, vocês acreditam que um dia passou um pastor ali, falou um negócio comigo e depois eu dei uma afrontada nele? Você está entendendo ou não? O coração está endurecido, é para essas pessoas que o Senhor nos levantou, é para esses que o Senhor nos chamou. Irmãos, nós não temos o direito de escolher quem Deus vai salvar, nós temos que pregar a todos. Paulo, ele falou assim, ó, fiz de tudo para com todos, para que de algum modo alguns. Quem está comigo? Você está comigo mesmo? Tem muita gente que se levanta, mas se levanta para fugir. Jonas se levanta e ele foge. Ele tem um plano de fuga, ele tem um negócio preparado, ele montou uma empresa, estava dando tudo certo. Ele falou, eu vou. Um jovem chegou para mim esses dias, falou, pastor, eu contar para o senhor que eu vou fazer faculdade agora. Falei, uau, que lindo. Só que aí eu não vou poder liderar a célula mais não. Eu falei, está queimado então, em nome de Jesus. Ele falou, que isso, pastor, eu não posso fazer faculdade não? Eu falei, deve, até para você ter alguma coisa para entregar para Deus no futuro, não é verdade? Só que eu não acredito em alguém que vai fazer um curso e tem que abandonar pessoas para isso. Eu acredito que a sua célula pode mudar lá para o campus da sua faculdade, aí eu acredito. Eu acredito que você vai deixar alguém na sua célula e vai ser enviado para o campus da sua faculdade e você vai iniciar uma célula, aí eu acredito. Então, enquanto você não gerar um líder em treinamento para assumir sua célula, você não tem a minha bênção para ir para o campus abrir uma outra célula. É um filho obediente, está lá esperando, gerando, é ou não é verdade? Aqui não tem, lá em Santa Luzia, tem líder que chega para a gente, para o pastor, e fala, pastor, estou precisando do líder de treinamento lá na minha célula. Ele acha que o pastor tem no gabinete dele uma prateleira cheia de líder em treinamento. E aí ele fala assim, não, pode deixar que eu vou resolver. Eu vou mandar um fulano de tal, ele é top, está prontinho, já não tem, irmão. Ele tem que ser gerado na sua célula. Sabe quando eu aprendi isso? Na minha primeira célula.
Eu cheguei para o meu supervisor e falei com ele assim, deixa eu falar, eu tenho o privilégio de ter nascido em uma igreja em célula, então eu não sei fazer mais nada. Eu não sei mais nada. Eu cheguei para ele e falei com ele assim, eu não tenho nenhum líder de treinamento na minha célula. Ó, fulano maconheiro até hoje. Esses dias eu fiquei expulsando demônio do cara 2 horas. O cara estava bêbado, expulsava o demônio, ele ficava, voltava de novo. O casal que é anfitrião é amaziado. Eu não tenho nenhum líder de treinamento na minha célula. Ele falou assim comigo assim, sabe por que você não tem um líder de treinamento na sua célula? Eu falei, não. Ele falou, porque você não vê as pessoas como seus líderes de treinamento. Quando você começar a enxergar eles como seu líder em treinamento, vai dar tudo certo. Irmão, eu levei isso para a vida. Agora eu tenho líder em treinamento nível 1, ele está na... Paguei a dívida de droga dele essa semana lá na Boca, meu líder de treinamento. Ah, tá maziado. Isso é detalhe, nós vamos providenciar o casamento. Meu líder de treinamento, vem cá, você é meu. Você me entende ou não? O Cauã está aqui, tem 12 anos. Ele é líder de treinamento de uma célula, vai assumir agora a sua célula, né, no finalzinho de março, agora está assumindo a primeira célula dele de adolescente. Celebra, fica com inveja. Não é todo mundo que tem um gordinho bochechudo desse liderando célula. Não é todos. Quem está comigo? O pastor falou que tem uns dele aí que toda hora ele e a pastora, a marca aqui é apertar a bochecha dos outros. O propósito de Deus é ir até os corações mais endurecidos da terra. Deus nos levantou para isso. Quem está me ouvindo? Olha o que a Bíblia diz. Descendo a Jope, ele achou um navio indo para Tarsis, e ele pagou a passagem, desceu para dentro dele, e para ir com eles, para fugir da presença do Senhor. Isso aqui é literal, você sabe. Ele pagou um preço ali, pagou um preço de passagem mesmo para fugir. Ó, agora, irmão, por favor, eu não sei quanto que ele pagou não, mas eu tenho uma certeza. O preço para fugir do chamado e da presença é muito maior do que o de permanecer. Quem está me ouvindo? Não, tem gente que você confronta, a pessoa fala, não, mas eu estou disposto a pagar o ônus e o bônus. Eu estou disposto a pagar o preço. Irmão, eu não sei quanto que ele pagou, mas o preço para fugir da presença e do chamado é muito maior do que o preço de permanecer. Até porque o preço de permanecer na presença, ele já foi pago na cruz do Calvário. O que tiver que passar agora é só o troco, é mixaria. Amém ou não amém? A Bíblia diz que ele desce, vai para fugir com eles para o porão, para fugir dentro da embarcação. Eu aprendi que todo aquele que está fugindo do chamado, fugindo da presença, ele encontra 2 coisas. Diga assim comigo, carona e companhia. Toda pessoa que está fugindo, que não quer dar uma resposta, que não quer se posicionar diante do chamado, ele vai encontrar 2 coisas. Primeiro, ele encontra carona. O inimigo sempre vai providenciar uma carona para quem está fugindo da presença de Deus. É alguém ou alguma coisa vai levar ele para longe, para o lugar que ele está querendo ir. Quem está me ouvindo? Está me ouvindo ou não? Porque, irmão, escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Deus não precisa estragar os seus projetos para estabelecer o dele, não. Mas se precisar, ele vai. Você ainda está aí ou não? Está me ouvindo? É quem está ouvindo, gente, não é quem está gostando, porque tem hora que a gente não gosta, não é verdade? Está todo mundo aí ouvindo? Aleluia! A segunda coisa é companhia, porque de fugitivo já tem um barco cheio. Tem gente que está olhando para nós e está dizendo assim, daqui a pouco você vai ver esvaziando, deixa eu dar um problema lá.
Daqui a pouco você vai ver, isso aí é fogo de paia. Daqui a pouco você vai ver, vai acontecer alguma coisa, você vai ver. Aí passa mais 2 anos, passa mais 1 ano, não aconteceu não. Aí eles vão começar a vir nas conferências para ver como Deus está se movendo no ambiente. Você ainda está aí ou não? Diga para o teu irmão assim, olha, de fugitivo, já tem um barco cheio. Não precisa de você lá. Aleluia! Eu estava conversando com a pastora, ela contando a história, né? Ela falou assim, aí Deus ocultou o processo. Eu falei, ele faz isso mesmo. Isso é coisa dele. Ele aponta o caminho, ele mostra o destino, mas ele oculta o processo. Porque senão a gente pula do barco, filho. É ou não é verdade? Tem coisa que Deus tivesse revelado. Marcelinho estava longe. Quem está me ouvindo? Escute isso aqui, o versículo 4. A Bíblia diz que o Senhor mandou um grande vento. Mandou o quê? Um grande vento. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, tem uns ventos aí que é de Deus. Diga para ele assim, é só para te colocar na rota de novo. Oh, aleluia! Eu nem gosto de ficar falando nesse negócio de vento, para falar a verdade. Pastor Itamar, teve um pastor que foi lá na igreja, ele foi lá uma vez só, nem lembro o nome dele, graças a Deus. Mas ele falou assim, pastor Marcelo, não pregou nada com nada, mas depois ele falou, pastor Marcelo, Deus vai mandar um vento aqui. Mas ele falou assim não, ele foi caprichando no vento, ele falou, mais um vento, mais um vento. Mais um vento. Mas, irmão, pensa no negócio. Mas eu falei assim, eu não estou preparado para esse tanto de vento, não. Mas foi, irmão, foi um negócio esquisito. Mas Deus começou a colocar algumas coisas no lugar, você está entendendo? Amém ou não? Amém ou não amém? O vento no mar é só para alinhar a rota. Amém ou não amém? É alinhar a rota. Agora, e o vento no altar? O vento no altar tem 3. Desceu quentinho agora aqui. Primeiro, vento no altar. Sopra cinza. Pastor, o que é cinza? Pergunta aí. Sabe nem perguntar, nem falo. Pergunta direito, meu irmão. Vou responder só para quem falou. Cinza é tudo aquilo que já queimou um dia, mas não está disposto a queimar mais. Aí Jeová sopra, é vento. Segunda coisa que o vento faz no altar é aquela brasa. Sabe aquilo que é brasa? Quando o vento sopra, o que acontece? Eita! Se tiver vento de Deus e tiver brasa, tem fogo. A terceira coisa que o vento faz é aquelas lenhas que não estavam pegando fogo. Quando aquele que é brasa acende fogo, até quem não pegava fogo começa a pegar também. Pastor, é um vento. Se for de Deus, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Tem um propósito. Se for no mar, é para colocar tudo na rota. Se for no altar, você já aprendeu. Quem está me ouvindo? No versículo 5 diz a Bíblia assim, ó. Eles temeram e eles clamavam cada um ao seu Deus, lançaram todas as suas cargas que estavam no navio para aliviar o peso. Eles estavam desesperados. E eu aprendo uma coisa aqui, meu irmão. Todas as vezes que o medo do futuro ele vem sobre a vida das pessoas, elas buscam ajuda espiritual, é ou não é assim? Vem uma doença, vem um medo, um pavor, seja financeiro, saúde, as pessoas buscam, e aí elas estão dispostas a desfazer das suas bagagens antigas. Elas estão propícias a receber esse auxílio. Você entende ou não? E sempre que alguém se aquebranta nesse nível, a vida dessa pessoa pode ser transformada. É aí que a gente entra. Amém ou não amém?
Por que eu faço compra no mesmo lugar, eu vou no mesmo sacolão, no mesmo açougue, eu vou comprar água com gás, eu vou no boteco da esquina, eu vou tomar o caldo com feijão, eu vou no boteco dos manos tomar um caldo com feijão, porque eu chego lá e falo, e aí, pastorzão? E aí, filhão, como é que tá? Tá na bênção? Tá tranquilo? Ô, pastorzão, você tá ligado, né? Você sabe, né? Então, daquele jeito. Eu falei, pois é, mas Jesus tá te querendo. Jeová vai te pegar. Por quê? Por que eu faço isso? Porque sempre eu encontro alguém que está com medo do futuro. O destino dele está tudo embolado. E aí ele chega para mim e fala assim, ô pastorzão, tá precisando de conversar com o senhor. Tá precisando de trocar uma ideia. Eu falo, filhão, toda hora. É só você falar. Não, depois eu vou lá. Eu falo, não tem depois não, entra no carro aí. Meu carro é meu gabinete pastoral. Entra do lado. Se você me vê eu com um personagem assim, meio esquisito, é evangelismo, pode ficar tranquilo. Eu já falei até com os polícias lá, eles já sabem, os polícias lá perto de casa, tudo já sabem. Eles já passam perto de mim, eu falo, e aí, comando? Não mexe não, tá lá no carro, lá, enquanto estiver lá no carro lá, é evangelismo. Porque quando o medo do futuro vem, as pessoas largam as bagagens. Elas abrem o coração e é aí que a gente entra. Quem está comigo? Mas aí nós precisamos estar de pé aqui e aqui, irmão. Eu não estou falando de estar de pé aqui, não. Porque aqui para a maioria de nós é fácil. Eu estou falando para estar de pé aqui e aqui. Entende ou não? Nós não somos movidos pelas emoções, nós somos movidos pelo propósito. Não é sobre nós. Não, mas eu estou doente. Não, mas eu estou cansado. Não, mas eu passei por um divórcio. Não, mas como que eu vou ministrar minha cunhada esses dias? Diagnóstico de lúpus, perna toda inchada. E aí alguém ora para ela e fala assim, ó, Deus está liberando sobre a tua vida a unção para curar pessoas. Ela ficou desesperada, chorando. E depois ela me chamou e falou, como que Deus vai me usar sendo que eu estou enferma? Na hora o Espírito Santo me tomou e eu falei com ela assim, olha, não é porque Deus ainda não fez na sua vida, que Ele não pode fazer através da sua vida. Não é sobre você, é sobre Ele. Sempre será sobre Ele, irmãos. É para a glória dEle. Se a pessoa está quebrantada, a gente entra. Nós vamos com tudo, traz para perto. Recebemos um jovem esses dias, 17 anos, brigou com a mãe. Recebemos levei ele para trabalhar na minha empresa. Ele ficou lá, um dia ele me ligou e falou, pastor, posso dormir aqui? Eu falei, não tem como você dormir na loja, filho. Ele falou, não, é porque eu briguei com minha mãe mandou embora de casa, 17 anos. Eu falei, não, vem para a igreja. Ele foi para a igreja. Arrumamos um lugar para ir lá, que lá já tem um missionário lá, do mesmo jeito. Está morando lá, tem 19 anos. Mateus é nosso líder de adolescente. Falei, Mateus, arruma um cantinho aí, para o Lucas ficar, que a gente ganhar tempo. Passou 3 dias, nada da mãe do cara, nada de resolver. Eu falei, esse negócio está estranho. Irmão, liguei para ela, falei, ô filha, tudo bem? Recebemos seu menino aqui e tal. Irmãos, eu fiquei horrorizado. Ela falou, não, eu tenho meu namorado aqui, e o Lucas já vai fazer 18 anos, ele tem que seguir a vida dele, não quer saber dele aqui dentro de casa, não. E foi falando um tanto de asneiro, um tanto de coisa, falei, não parecia nem ser a mãe. Irmão, isso aqui que eu estou contando para você foi esse ano que aconteceu. Tem poucos meses, 2 meses que ele está com a gente, né, calma? 2 meses que ele está com a gente. Sabe o que aconteceu? Nós pegamos Lucas, levamos Lucas está participando dos cultos agora. Lucas ainda não decidiu por Cristo, porque ele tem um trauma com a igreja. A humanidade da igreja machucou, feriu ele. Até hoje ele não decidiu por Cristo, mas ele está lá caminhando conosco. Sabe o que aconteceu essa semana? A mãe dele caiu durinha, 32 anos, morreu de infarto dentro de casa. Sem pedir perdão para o filho. Sem reconciliar com a família. Sabe o que é mais triste? Fui lá fazer o ofício fúnebre. A mãe da filha que morreu, a avó do Lucas, falou assim, pastor, minha filha, mas não valia nada não. Gênio ruim, temperamento ruim, só pensava nela.
Você viu o que ela fez com o menino? Obrigado por vocês ter acolhido o Lucas. Agora, posso te dizer, quantos Lucas tem em Lagoa Santa aí? Quantos pais abandonaram seus filhos? Quantos filhos órfãos de pais vivos que nós temos em Lagoa Santa? Quem está me ouvindo, por favor? A Bíblia diz que ele desceu o porão do navio e, tendo se deitado, ele dormiu um profundo sono. Irmão, esse negócio aqui me deixa muito nervoso. Porque como que eu tenho um profeta dentro de um barco? O caos está instalado, as pessoas estão com necessidade espiritual, porque elas clamavam o seu Deus, a fim de se aliviar, buscar socorro, e tem um homem de Deus deitado, dormindo um profundo sono no porão do navio. Isso aqui me deixa atribulado. Como que a gente vai trabalhar dentro de uma empresa, irmãos, e as pessoas não vão saber que nós somos a fonte de Deus ali naquele lugar? Se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, no mínimo, você vai ser um copo de água no deserto de alguém todo dia. Você vai viver transbordo na vida das pessoas todos os dias. Porque não é sobre ser crente aqui na igreja, na liturgia, é sobre ser cristão lá do lado de fora, marcando as vidas, fazendo a diferença na vida das pessoas. Você me ouve ou não? O cara está lá e tem gente que está dormindo ainda. Sabe qual que é a nossa missão? É desse capitão aqui, ó. Ele foi lá e falou assim: ô dorminhoco, o que você está fazendo aí? Levanta, clama o teu Deus, quem sabe ele não nos livre de tal tragédia. Essa é a minha missão e a sua. Nós devemos despertar os que dormem. Nós precisamos tirar pessoas dos porões da vida. Você me ouve ou não? Nós precisamos desafiar as pessoas a amar outros, a cuidar de outros. Aleluia! A derramar a vida. Ah, pastor, mas é a ingratidão. Irmão, na onde que Deus prometeu para a gente que as pessoas iam agradecer a gente pelo que a gente está fazendo? Não é por pessoas, é por Ele. Você entende isso ou não? Amém ou não amém? Nosso galardão vem do Senhor, irmão. Se você tiver paga na terra, você já recebeu sua paga. O nosso galardão é na eternidade. Aleluia. O capitão foi lá, despertou ele do sono. Eles lançaram sorte. A sorte caiu sobre Jonas, você conhece? E aí eles disseram assim: por que você trouxe esse mal sobre nós? Quem é você? Da onde você veio? São perguntas top, são ou não são? São perguntas boas, são ou não são, irmão? Da onde você veio, que Deus você serve? É ou não é? Mas só que essas perguntas, elas têm que ser feitas antes das pessoas entrarem na nossa embarcação. Essas perguntas a gente precisa fazer antes das pessoas entrarem na nossa vida. Porque tem gente que entrou na nossa vida, foi nós que trouxemos elas. Você entende ou não? Entende mesmo, irmão? Tem pergunta boa, mas que a gente faz só depois que a pessoa está do lado de dentro. A gente tem que fazer antes dela entrar. Ops, você está vindo aí, você está querendo ir para onde? Para onde você está querendo ir? Ah, estou querendo ir para tal lugar. Mas para onde que Deus está mandando você ir? Porque essa igreja aqui tem uma direção. Nós sabemos para onde queremos ir. Amém ou não amém? Aqui não tem lá, aqui não tem não, só em Santa Luzia que tem. Lá em Santa Luzia, tinha uns caras lá, tudo que tinha umas ideias. Pastor, estou com uma ideia, legal, estou com uma ideia, uma visão que Deus me deu. Eu estou achando que a igreja precisa orar mais. Aí eu aprendi um negócio. Quem teve a revelação recebe a missão. Ele chegou para mim e falou: eu acho que a igreja precisa orar mais. Eu falei: cadê o fulano de tal? Peguei a chave. Eu odeio chave de igreja. Não gosto de chave de igreja. Peguei a chave do irmão da chave. Falei: irmão, dá uma cópia da chave para o irmão. A partir de hoje, ele vai orar 1 hora antes do culto e 1 hora depois, toda a celebração. Não, pastor, tem que montar uma equipe. Falei: a equipe vai começar de 1, é você.
Vai começar, Deus falou com você, você vai começar a orar. Irmãos, a gente não é sobre inibir criatividade. Você entende isso? Amém? Amém, irmãos? Tem que ser criativo mesmo, tem que desembolar no seu ministério. Mas posso te dizer, Deus não precisa que você traga uma visão para essa igreja, porque já tem uma visão. Quem chegar não precisa trazer uma visão, só precisa fazer a visão que Deus deu para esses pastores funcionar, é só isso. Nós vamos ir para o céu, fazer uma grande obra aqui na terra e vamos para o céu celebrar esse negócio. Agora não, agora é acordar cedo e dormir mais tarde. Mas nós vamos celebrar esse negócio. Amém ou não amém? A Bíblia diz que a sorte caiu sobre Jonas. Vou encerrar aqui para a gente orar. A sorte caiu. Eu estou doido para ficar pregando. Quem me dá mais 5 minutos assim? Aí, nós vamos até meia-noite agora. A Bíblia diz que a sorte caiu sobre Jonas e eles começaram a apontar ele dizendo: você é o motivo, é por isso que está acontecendo conosco. Irmãos, todo mundo lá no teu trabalho, na tua empresa, na sua casa, na rua da sua casa sabe que você é o potencial de Deus para mudar o negócio. Jeová já revelou já. Amém ou não amém? Tem gente que está dizendo assim: nossa, quando ela começou agora, você tem que ver, ou quando ela pegar o negócio, você vai ver. Quando ele voltar de novo, vai ficar estreito. Quem está me entendendo? Diga para o teu irmão assim: olha, todo mundo já sabe. Tem gente que olha e fala assim: todo mundo já sabe que você é o problema. Não, meu filho, você é a solução, o problema já está lá. Você é a solução. Amém? Agora, vamos medir o nosso nível de relevância. Nosso nível de relevância é medido na ausência. Se você mudar da sua casa hoje, do lugar que você trabalha hoje, quantas pessoas vão sentir a falta do crente que você é? Nosso nível de relevância é medido assim, na ausência. Amém ou não amém? Quantas pessoas vão sentir a falta, vão falar: poxa, cadê a irmã Maria? Irmã Maria, a gente podia bater na porta, cadê? Toda hora que ela orava pra gente. Ô, cadê o fulano de tal que vinha aqui, liberava a palavra sobre nós? Ô, cadê aquela célula? Cadê aquele irmão? Cadê aquela pessoa que amava? Cadê aquela pessoa que cuidava? Você me entende ou não? Amém ou não amém? Aí Jonas está dizendo assim: ó, não, eu entendi, eu sou o problema. Isso está acontecendo por causa de mim. Isso não é suficiente, tá bom? Reconhecer que a gente tem culpa no cartório não é suficiente. Pastor, o que é suficiente? É você se lançar. Eu trouxe você até aqui para desafiar você a um outro nível de lançamento. Não tem ninguém aqui que esteja tão profundo, tão mergulhado, que não possa se aprofundar e mergulhar ainda mais. Inclusive esse aqui que está falando. Eu sei que Deus usou aquela igreja que deu muito, durante muito tempo, mas hoje Ele vai usar a igreja que entrega tudo, que vai estar disposta a se desgastar por amor aos perdidos e por amor ao reino de Deus. Você me ouve? Jonas está dizendo assim: pode me levantar e me lance. Perceba o seguinte: Deus falou para Jonas: levanta. Jonas ouviu. O comandante falou: levanta daí. Jonas também ouviu. Mas só quando Jonas disse: me levantem, que a história mudou. Então escute isso aqui: as coisas não transformam quando a gente ouve, tudo transforma quando nós praticamos.